o velho e o novo. Então, para nós começarmos, vou fazer um roteiro no livro de Colossenses. Então, vamos para esse versículo que fala a respeito disso. Em Colossenses capítulo 3 e o versículo 9. O 9 e o 10. Então hoje eu vou ficar só no livro de Colossenses. Mas para aprovar esse tema que eu escolhi, o velho e o novo, então esses dois versículos dá prova dessa palavra. Depois eu vou recorrer em outros capítulos. Então o versículo 9 e o versículo 10 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então está o versículo aqui, mostrando esse tema que eu escolhi, o velho e o novo. Isso é muito importante para a gente pensar o que nós éramos e o que somos. Isto pensamos no passado e agora no presente, e para o futuro. Então, irmãos, neste livro de Colossenses, vamos para o capítulo 2, o versículo 7 e o 9. O 6, o 7 e o 9. Bom, o versículo 6 e o 7. Ora, como recebesse a Cristo e Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicado, edificado e confirmado na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graças. Eu estou fazendo essa exposição, irmão, que é muito importante. Vamos se colocar que nós sejamos os colossenses. Embora nós estamos há quase 2000 anos depois, mas estamos morando no Brasil, mas essa carta foi escrita para nós. Porque passa de geração para geração, e pela misericórdia de Deus, em Jesus Cristo, Ele nos deu o perdão de nossos pecados, e fez-nos de um velho homem, agora um novo homem. Uma nova criatura. Então, quando está na velha criatura, que com os atos era feito? É o pecado. A desobediência, sem conhecimento da vontade de Deus. Por isso que lá é o velho homem, nos dias passados. Agora, o novo homem, então temos a possibilidade de estar com a palavra de Deus e conhecê-la, pela luz do Espírito de Deus que está selado em nossos corações. Então, quando esse momento do velho homem para o novo homem, é no momento quando nós recebemos a Cristo. O Senhor, assim andai nele. Agora é uma nova criatura, andando em Cristo. E nele, em Cristo, radicados e edificados, confirmado na fé, tal como fosse instruído, crescendo em ações de graça. Veja que mudança que existe do velho homem para uma vida do novo homem. Importante a gente observar esses pontos para o nosso crescimento, nosso desempenho. Porque fomos salvos por Cristo para viver a vontade de Cristo. Por isso agora vivemos a vida nova criatura. No versículo 8, irmão, desse mesmo capítulo, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora somos instruídos a viver nessa nova criatura. Aqui diz a palavra cuidado, porque se não tomamos cuidado, então nós possamos viver na velha criatura, nos velhos ensinos, no pecado.
E a Bíblia diz, não, cuidado agora. Que agora somos nova criatura, temos que ter cuidado com as coisas. Mas cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. O que é filosofia? São aquilo que o homem pensa e acha que aquilo que ele pensa está correto. E ainda tem a sutileza. Aquelas palavras macias que parece de amor, mas é engano. Porque as pessoas que praticam isso estão no velho homem ainda, na velha criatura. E aqui diz, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então a Bíblia faz essa diferença muito clara para como viver em Cristo, como a nova criatura, e bem distinto daquilo que é da velha criatura, do velho homem. Uma vida de santidade, na presença do Senhor, bem diferente da vida do pecado que estava anteriormente. É importante, então, a gente pensarmos a respeito disso. Olha o versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, toda a plenitude, quer dizer, tudo que é de grande valia, está pelo amor de Cristo, na divindade de Deus para com o salvo, para com a nova criatura. Quer dizer que em Cristo, então, habita tudo isso. E o salvo, a nova criatura, tendo Cristo no seu coração, ele começa a ter esse entendimento desse propósito de Deus estabelecido para a nova criatura. Importante a gente observar isso, irmão. E o versículo 20, deste mesmo capítulo. Se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais tais ordenanças? Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina de homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. A palavra de Deus é bem direta mesmo, mostrando para nós com grande clareza, quando somos nova criatura, possamos compreender, entender. Porque Cristo está em nossas vidas. Ele nos perdoou, fez nova criatura para compreender a vontade dele. Interessante é que se morreste com Cristo, o que morreu aqui? A velha criatura, o velho homem. Então agora a nova criatura em Cristo pode compreendê-la. Interessante que trata novamente as coisas do velho homem, no pecado. Não manuseis isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro. Quer dizer, totalmente não. Você lembra quando nós estudamos o sim e o não? Aqui nós temos que sempre pensar isso. A nova criatura está sempre o sim. E também na nova criatura está sempre o não. O não para aquilo que não é a vontade de Deus e sim para aquilo que é a vontade de Deus. E daí diz, não manuseis isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Segundo, observe bem, irmão, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destrói. Então, quer dizer, todas essas coisas mentirosas, ainda que a pessoa usa disso, nada tem efeito. Ela se destrói por si mesma. Porque a mentira é como um deferido golpe no ar. Nada existe. A mentira é uma mentira. É uma coisa que não existe verdade. É um deferido golpe no ar. Então, mas quando a pessoa está na velha criatura, ele vivia nisso, acreditando em mentira, acreditando coisas que não existem e pecando contra Deus. Mas quando agora o velho homem morreu, então
essa velha criatura. Olha o versículo do capítulo 3, o contrário. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então morreste e ressuscitaste. Morreu e ressuscitou. Interessante, quando nós observamos Cristo, a morte dele na cruz, até a sepultura e a ressurreição, a Bíblia nos coloca nessa situação também. Para que possamos compreender e viver segundo a vontade de Deus. Para compreender. Então, lembra bem, irmão, o versículo 20 do capítulo 2 e o versículo 1 do capítulo 3. O versículo 20 diz, morreste com Cristo. Aqui no versículo 1, porquanto se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Que diferença da velha criatura e uma nova criatura. Todos nós aqui possamos perceber isso. Quando estávamos na velha criatura, nós não conhecíamos isso, nem pensávamos isso, porque não tínhamos o perdão dos nossos pecados, nós nem sabíamos o que era perdão. Era uma palavra superficial, perdão, palavra superficial. Mas quando o perdão provado pelo amor de Cristo em nossas vidas, fazendo de nós uma nova criatura, agora possamos compreender. Então, morreste e ressuscitaste. Daí possamos pensar nas coisas lá do alto, onde vive Cristo à direita de Deus. Daí, versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Não esqueçam aqui da terra. A da terra é da velha criatura. Enquanto vivíamos neste mundo. Ainda que nós temos que trabalhar e participar das coisas deste mundo, mas não para o pecado. É para ganharmos sustento e vivermos na presença do Senhor. O dinheiro, irmão, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas tem que saber como que é o dinheiro a raiz de todos os males. Quando a pessoa coloca o coração dele totalmente no dinheiro, mas a pessoa pode ser um salvo e ser rico, não tem problema. Se o coração dele não está no dinheiro, ele usa esse dinheiro até para benefício do Evangelho, para que as almas sejam salvas. Como que uma pessoa vai ser locomovida de um país para outro? Ele vai a pé? Tem que comprar uma passagem de avião ou de navio, e para comprar tem que ter o quê? O dinheiro. Para comprar alimentação, para se sustentar, tem que ter o dinheiro. Mas se o dinheiro é usado de acordo com a vontade de Deus, é um bom benefício. Agora, se o homem que coloca o coração dele no dinheiro pela ganância, daí é o mal. Então deve saber essas coisas. Então pensai nas coisas lá do alto, não esqueçam aqui da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Importante. Que diferença entre a velha criatura e a nova criatura? Uma vida de esperança e uma vida sem esperança. Sempre devemos pensar esses dois lados. Como nós estudamos o sim e o não. São opostos as coisas. O capítulo 3, irmão. Vamos para o versículo 12 ao 17. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados de eterno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado, e um só corpo sede agradecido.
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo e hino e cântico espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. A instrução completa. Esses dias atrás nós estudamos a respeito do amor. Veja o versículo 14, que é bom a gente refletir a respeito disso. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que é vínculo? Quando vamos tratar de casamento, quando dois jovens se casam, então ele faz parte, começa a fazer parte da família da esposa e ela também da família dele. Isso é vínculo, se vincular. Fazer parte. Aqui a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Quer dizer, toda pessoa que conhece o amor de Cristo e vive nesse amor, então é o vínculo da perfeição. Toda a perfeição da parte de Deus é colocada no coração do salvo para viver. A menos que ele não queira viver. Mas se ele quiser, há essa possibilidade da parte de Deus. O versículo 12. Revesti-vos. O que é a palavra revestir? É se vestir, é pôr roupa. Nessa parte da palavra de Deus é tomar conhecimento do propósito de Deus e viver a vontade de Deus. Também a palavra revesti-vos. Como eleito de Deus, como escolhido de Deus, santos e amados, de eternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. Aqui a palavra de Deus especifica vários pontos. Santos e amados, de eterno afeto. O eterno afeto é que significa de praticar o amor. Misericórdia tem ligamento com amor. Bondade também. Vê a palavra humildade, mansidão e longanimidade. Essa mansidão é uma coisa que nós temos que sempre polir em nossas vidas. Porque tantas coisas que acontecem nesse mundo que nos dá muita raiva até. Certo? E ali precisa pôr a mansidão para ser resolvido o problema. Então a palavra de Deus ela é completa para nos ensinar como fazer com que a nova criatura prossiga diante de Deus. Irmãos, os dias não são fáceis, os dias são difíceis. Cada dia surge qualquer coisa, cada dia surge. Porque nós estamos num mundo onde convivemos com velhas criaturas. E por isso que temos, com muita paciência, viver de acordo com a vontade de Deus, aprendendo a vontade de Deus, orando constantemente em nossas vidas perante o Senhor. E a palavra suportai-vos uns aos outros. Depois vem perdoai-vos mutuamente. Suportar e perdoar. Mas essa palavra suportar é que nos desafia a cada momento. Quantas coisas desagradáveis vêm a nós e temos que suportar. Porque senão entramos no rolo. E a palavra de suportar uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Há o perdão aqui. O perdão também é o fruto do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando a pessoa
está neste amor, tem esse vínculo da perfeição, ele está apto para viver esse propósito de Deus, esse ensinamento. E olha uma coisa assim, quando a Bíblia diz, recomenda, perdoai-vos aos outros, traz um exemplo aqui. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ah, irmãos, se nós olharmos nossos pecados e olhar e reconhecer a misericórdia de Deus em Cristo, se deu na cruz por nós, derramou seu sangue na cruz por nós, para nos conceder o perdão. E ele enviou o seu servo com o Evangelho para chegar até a alma perdida, para que receba esse perdão. Eu sou muito agradecido a Deus pelo servo de Deus que chegou na minha casa. E eu ainda hoje agradeço por isso. Porque ele chegou na minha casa com a palavra de Deus, anunciando o Cristo como Senhor e Salvador. Sou muito grato a isso. E eu estava no mundo, eu não sabia o que era a palavra de Deus. Ouvia falar superficialmente, mas o entendimento, o conhecimento, nada, era zerado. Era uma velha criatura. Era zerado. Mas depois que a palavra de Deus chegou a mim, que eu comecei a ler e acompanhar os estudos, começou a abrir meu entendimento. E sou grato a Deus pelo perdão que recebi de Cristo. Senão eu estava perdido até hoje. E dali em diante comecei a aprender e também a suportar as coisas. Não é fácil, mas é uma luta constante. Por isso que o amor é o vínculo da perfeição. Então, se não fosse o amor de Cristo na minha vida, sendo esse vínculo da perfeição, onde estaria eu hoje? Talvez nem de vocês me conheceria. Mas como Deus é misericordioso, Ele faz as coisas corretas e certas, por isso nós vivemos nessa esperança. Então esse versículo 14, irmão, é um versículo que deve nós colocar em nossos corações. Quando diz aqui, como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. E daí vem, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Já pensaram a respeito disso, irmão? Vamos pensar de hoje em diante em nossos corações, como é importante. Isso traz a nós uma luz em todos os aspectos da nossa vida. Seja na família, seja no trabalho, seja em toda a responsabilidade. Que daí Deus nos dá esse privilégio, da dignidade de dar um testemunho fiel a Cristo em qualquer situação. E daí versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamado em um só corpo e sede agradecido. Aqui tem a palavra árbitro. Acho que todos nós sabemos o que é um árbitro. O jogo de futebol tem um árbitro. Por quê? Para aquela jogada que é incorreta, ele apita e para. E não dá seguimento, porque ele é juiz ali naquele momento. Mas aqui, irmão, é muito mais que um juiz de futebol. É muito mais que um juiz da lei. É um juiz de amor, é um juiz que é Cristo. E aqui diz, é a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Interessante. O amor é o vínculo da perfeição e a paz de Cristo é o juiz em nossos corações. Então, Ele dá toda a capacidade para que nós conheçamos o que é bom, o que é ruim. O que é sim, o que é não. O que é da vontade do Senhor, o que é contra a vontade do Senhor. Então, cada pensamento que surge em nós, eu sempre tenho falado disso, irmão, nunca se acredita em tudo que se ouve e nunca se fala tudo o que se pensa. Porque se tem um pensamento a gente falar, pode sair uma coisa muito errada e muito grave. Então, seja a paz de Cristo o árbitro. Então, quando nós pensamos desse jeito, então nós temos um juiz em nosso coração para mostrar
qual é a direção correta, e faz esse julgamento. E a paz de Cristo. Quer dizer, quando a pessoa tem essa paz com Cristo, então ele pode ter todas essas possibilidades. Vamos pensar junto a respeito disso. Vamos zelar por esse Evangelho. Vamos zelar nossas vidas perante o Senhor. Vamos permitir que o amor seja o vínculo da perfeição e a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. Interessante que a Bíblia fala sempre no coração. O coração é a mente, onde há todos os pensamentos, onde o Espírito Santo de Deus brilha para o nosso conhecimento e desenvolvimento neste propósito estabelecido por Deus em Cristo Jesus. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecido. O versículo 16, irmão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo e hino e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Interessante que a palavra de Deus mostra todas as coisas no coração. Porque é do coração que saem os bons desígnios e os maus desígnios. É no coração que o homem ele serve a Deus, é no coração que ele é contra Deus. É no coração que ele é amigo de Deus, é no coração que ele se torna inimigo de Deus. Porque o homem não move um passo se não é determinado pelo coração. É importante observar esses pontos. Por isso que o homem é indesculpável diante de Deus. E aqui, então, a nova criatura, então ele está preparado por Deus para o quê? Para instruir uns aos outros, aconselhar. Diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Quando se trata disso, não está tratando de tolice, de burrice, mas está tratando de sabedoria, de prudência, de conhecimento específico pela luz da palavra de Deus em nossos corações. E daí, nesse ponto, então, daí tem a comunhão dos salvos, de louvar a Deus, de cantar a Deus com cânticos espirituais. Não é mais que aqueles cânticos de besteira do mundo. E o versículo 17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui é interessante, seja em palavra, seja em ação. É para ser feito em nome do Senhor Jesus. E com isso ainda agradecido a Deus e Pai, né, por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Irmão, o versículo 17, um versículo bastante importante que põe o salvo na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, seja por palavra, seja por ação. São duas coisas importantes. Quando se encontra com a pessoa, se é por palavra, é palavra. Mas se é para pegar na mão dele para ajudar qualquer coisa, é uma ação. Então, seja feito isso tudo com amor, porque é o vínculo à perfeição. Se essas coisas é feita pelo amor, é muito perfeito. Muito perfeito. Amém?